Boa noite, meus queridos irmãos e amigos. Retomamos hoje a nossa terceira e última aula da Escola de Profetas. E passou tão rápido, não é mesmo? E hoje, nessa segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020, nesta fria noite de segunda-feira, estamos aqui juntos novamente para que hoje possamos fechar este ciclo, essa aula, da qual nós falamos a respeito de liderança. E eu quero te convidar a ir chegando, pegando a sua Bíblia, pegando as suas anotações, pegando também, quem sabe, aquela sopinha fria que você fez hoje. Vem acompanhar conosco. Você pode aí tomar a sua sopa e estar acompanhando conosco aquilo que queremos estar compartilhando com você hoje. E para nós é um motivo de muita alegria e gratidão. Eu queria, para que antes de nós iniciarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de buscar a presença do Senhor nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus possa estar nos conduzindo, para que tudo aquilo que nós falarmos nessa noite, de verdade, possa ter um impacto na sua vida, possa criar algo na sua vida. Na verdade, tudo aquilo que Deus faz para um propósito definido. E com certeza, você é alvo do propósito, do amor de Deus. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer nesta noite por este nosso terceiro encontro. Durante as 2 últimas semanas, tivemos a oportunidade, o privilégio de estar compartilhando com os nossos irmãos e amigos, Pai, um tema com respeito à liderança. E nós aprendemos que através da vida de Jesus, através de tudo aquilo que Jesus deixou como exemplo, nós podemos hoje trazer para a nossa vida e nós podemos compreender, ó Pai, que nós podemos viver uma vida de significado. Nós queremos te agradecer nesta noite. Usa, ó Deus, o preleitor dessa noite. Fala, Deus, com ele, para que ele possa ser boca do Senhor, para que possa levar a todos aqueles que estão ouvindo a palavra verdadeira, a palavra rema do Senhor, a palavra revelada. Te agradecemos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. E nós começamos, como eu disse, há 2 semanas atrás, falando a respeito de liderança. E por que liderança se tornou algo importante? Por que liderança é importante? Nós vimos que liderança é importante porque existe uma necessidade tão grande de líderes influentes na nossa geração, de pessoas que estão em posição de liderança. Liderança não quer dizer simplesmente liderança no ambiente corporativo, mas existe a liderança dentro da sociedade, a liderança na igreja local, a liderança dentro de casa, a liderança no meio das pessoas. Nós precisamos de pessoas que venham ser líderes, pessoas que venham ser influentes. Vimos que as famílias necessitam de pessoas que de verdade venham ter essa compreensão de que é preciso, que é necessário uma liderança eficaz. Nós aprendemos que Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Nós aprendemos que Jesus foi o maior líder de todos os tempos. Por quê? Porque Jesus, ele desejou fazer a vontade de Deus. Jesus, ele foi o maior líder de todos os tempos, porque ele veio para servir as pessoas, não para ser servido. Nós aprendemos que Jesus foi o maior líder de todos os tempos, porque a plataforma de Jesus, a mensagem de Jesus, ela vinha de encontro à maior necessidade do coração humano. E nós vimos que Jesus é o maior líder de todos os tempos, porque a vida de Jesus era de verdade a sua mensagem. Não havia uma mensagem diferente da vida que Jesus ele executava.
Então Jesus, ele é o maior líder de todos os tempos. Aprendemos a respeito de liderança, o que é liderança? E nós trouxemos para vocês o conceito de liderança. Nós vimos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas para alcançar objetivos. Nós aprendemos na semana passada alguns atributos da liderança de Jesus. Nós vimos que Jesus, ele veio para servir as pessoas. Nós vimos que Jesus, ele conhecia o propósito de Deus. Nós vimos que Jesus, ele veio sempre para cumprir a vontade do Pai. E hoje nós vamos entender a respeito de alguns aspectos da vida de Jesus, alguns momentos da vida de Jesus, algumas palavras de Jesus, da qual nós podemos entender e nós podemos tirar como proveito para a nossa vida hoje. Você vai me dizer: Rodrigo, mas como? Jesus, ele viveu há mais de 2000 anos atrás. Os costumes eram diferentes, a maneira das pessoas muitas vezes serem era diferente. Não havia uma tecnologia como nós temos hoje, não havia rede de comunicação, não havia internet, não havia televisão. Como é que eu posso ser semelhante a Jesus? Como é que eu posso liderar pessoas como Jesus? Na verdade, nós podemos, através do exemplo e da vida de Jesus, buscar princípios na nossa vida. Porque o princípio, ele é imutável. O princípio, ele é o mesmo de 1000 anos atrás. O princípio é o mesmo de 2000 anos atrás. Princípios, eles não mudam. O que mudam são costumes, mas princípios, eles não mudam. E o que nós vamos falar hoje é a respeito dos princípios, daquilo que Jesus veio nos ensinar, para que nós possamos ter uma liderança eficaz. Eu tenho certeza que se você está me acompanhando aqui hoje, é porque você quer ser uma pessoa melhor, é porque você quer ser um líder melhor, é porque você entende que Jesus, ele te chamou para que você possa ser um líder eficiente. E nada mais o que eu quero fazer é compartilhar com você alguns princípios, de modo que isso possa fomentar ainda mais o desejo de você ser essa resposta que o mundo tanto busca. Como eu disse na aula passada, eu e você somos a resposta que o mundo aguarda. E é claro que eu não tenho a ambição de esgotar todo o tema com respeito à liderança na vida de Jesus. Eu vou dizer o mesmo finalzinho do Evangelho de João, quando João diz assim: olha, se todos os milagres e obras de Jesus tivessem sido registrados, não haveria livros que pudessem conter tudo isso. E claro que eu não tenho essa ambição de trazer para você todos os princípios de liderança de Jesus. Eu quero hoje compartilhar alguns daquilo que na verdade eu já recebi, daquilo que eu entendo. Porque nós temos que entender que a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, ela não é como um conhecimento técnico científico. A palavra de Deus, para que ela possa ser vivida e compreendida, ela passa por um processo de revelação. Eu e você só podemos compreender os propósitos de Deus baseado na revelação da palavra de Deus, do Espírito de Deus na nossa vida. Então, o que eu quero compartilhar com você é aquilo que eu já recebi como revelação na minha vida, e eu quero compartilhar com você. E eu não posso compartilhar com você aquilo que eu não tenho, aquilo que não recebi, porque nós só podemos dar aquilo que nós recebemos. E é tão interessante entender que a revelação da palavra, dos princípios de Deus na nossa vida é algo paulatino. É algo que na nossa vida, com relacionamento com Deus, nós vamos crescendo, nós vamos buscando. É uma revelação paulatina. Hoje eu sei mais do que eu sabia ontem.
E amanhã eu quero saber mais do que eu sei hoje, porque a nossa vida com Cristo é essa revelação, é esse andar. A palavra do Senhor, ela diz, que é deixando para trás as coisas que para trás ficam, avançando para que estão diante de nós. Eu prossigo para o alvo, e essa é a minha e a sua, isso é a minha e a sua caminhada. Quando nós viemos para Jesus, nós temos uma missão. A nossa missão é de amar a Deus, a nossa missão é de adorar a Deus, e a nossa missão é de conhecer a Deus. Então o que nós estamos fazendo nessa escola de profetas é buscando conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, nessa caminhada, nessa revelação diária da palavra de Deus na nossa vida. Amém? Então eu quero nesta noite, neste nosso último encontro, compartilhar com você 8 princípios da liderança de Jesus. Como 2000 anos depois da vida, morte de Jesus e ressurreição de Jesus, eu posso aplicar os princípios de Jesus na minha vida hoje. Então nós vamos falar a respeito de 8 princípios. Princípio número 1 está lá no Evangelho de João, no capítulo 15. A palavra do Senhor diz em João, Evangelho de João, no capítulo 15, foi o versículo que nós lemos na primeira aula. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa, e todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós são as varas, e todo aquele que está em mim, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o princípio número 1 que eu entendo e que eu quero trazer para você, como utilizar a vida, a liderança de Jesus, para que eu possa influenciar no dia de hoje. Primeiro, é o versículo 4, estai em mim e eu em vós. O primeiro princípio, eu tenho que confiar em Deus, estar em Deus, estar alinhado com Deus. Eu tenho que estar juntamente com Deus. Então, quando o texto diz que dentro dos princípios, o primeiro princípio é justamente esse de confiar em Deus. E confiar o que em Deus? Eu só posso confiar naquilo que eu conheço. Então é importante que eu e você venhamos conhecer a Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos nele. Quanto mais nós andamos com Jesus, mais nós iremos conhecê-lo e mais nós vamos confiar. Jesus, ele fala no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, ele diz que a todos quanto receberam, a todos que creram no teu santo nome, a estes deu o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Confiar em Deus é ter essa confiança de que eu tenho um Pai, é ter essa confiança de que a minha vida, ela está nele. E o Pai é aquele que traz direção, o Pai é aquele que traz o suprimento, o Pai é aquele que traz a proteção. Então que você possa entender dentro dos princípios de liderança, que a primeira coisa, a mais importante, é confiar em Deus, é viver uma vida de relacionamento com Ele, é entender que você tem um Pai, é entender que você tem uma pessoa que caminha contigo, que caminha com você, porque nesta caminhada, nós podemos confiar nele.
A palavra do Senhor diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus ele fala para os discípulos assim: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele diz para os discípulos e diz para mim e para você, que Ele está conosco todos os dias. Então como você se tornar um líder eficiente, como você se tornar um líder influente, é entendendo, primeiro, que você tem um pai que cuida da sua vida. A paternidade, ela vem justamente para falar da sua identidade, ela fala da sua missão, ela fala da sua visão. A paternidade fala de onde você veio e para onde você vai. É importante que você tenha Deus como seu pai, e aí você vai ter essa confiança de que Ele está com você. Você vai entender que Ele vai estar com você todos os dias da sua vida, e você vai poder descansar nesse amor. Você vai poder descansar porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos dá uma luta, dificuldades, tribulações maior do que nós possamos suportar. Então, o primeiro princípio de liderança fala assim: confiar em Deus, confiar na paternidade de Deus, confiar no amor de Deus, confiar no descanso de Deus, confiar de que Ele está com você. Princípio de liderança número 2, para que eu possa ter a minha vida, manifestar uma vida de liderança, uma vida que venha dentro do século 21, influenciar pessoas dentro dos princípios de Jesus, além de viver uma vida de confiança nele, eu devo ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como que é isso? E como que é se tornar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Muitas vezes algumas pessoas confundem, acham que ser cheio do Espírito Santo é gritar, acham que é pular. Não, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. É você saber, sabe, a todo momento que Deus está em você, de que Ele fala com você, de que Ele se move com você, de que Ele toma decisões com você. É ter a compreensão de que você não está sozinho. A palavra do Senhor diz que quando Jesus ele foi assunto aos céus, Ele enviou o Consolador, o Espírito da verdade. A Bíblia diz que é o Espírito da verdade que o mundo não conhece nem vê, mas vós conheceis, porque Ele habita em vós. E este Espírito, Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, é ter essa compreensão de que eu sou dirigido, é ter essa compreensão que eu sou orientado, é ter essa compreensão de que Deus Ele está comigo, é entender que eu não estou sozinho, de que se eu preciso tomar uma decisão importante na empresa, eu preciso tomar uma decisão para a minha vida, eu preciso tomar uma decisão, eu posso buscar a Deus, eu posso falar com Jesus, eu posso falar com Ele, o Espírito Santo fala no meu espírito. A palavra do Senhor diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, que o mesmo Espírito, Ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então esse Espírito Santo, Ele fala com você, Ele revela a você a vontade do Pai. E aí um líder eficiente, que tem o próprio Deus como conselheiro, como aquele que dirige, como aquele que orienta, como aquele que ensina, é um privilégio que muitos poucos dirigentes de organizações eles possuem. E aqueles homens que têm essa compreensão de que eles têm um conselheiro, que eles têm um ajudador, que eles têm o próprio Deus, esses homens são bem-aventurados. E eu tenho certeza que se você está me ouvindo e você deseja ser um líder eficiente, uma pessoa que venha marcar essa geração, eu te convido, tenha o Espírito Santo como seu maior conselheiro. E como? Como ser cheio do Espírito Santo? Como que eu posso caminhar e romper na minha vida? A primeira coisa,
você tem que ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não sei quantas pessoas estão me vendo nesse momento. Talvez essas imagens, esse áudio está chegando para pessoas que ainda não declararam, ou melhor, ainda não escolheram viver ao lado de Jesus. Nós não estamos aqui para falar de uma religião, mas nós estamos aqui para falar de Jesus. E nós queremos te dizer que Deus, Ele te ama, que Jesus, Ele te ama, e que é importante que você venha escolher ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque quando você escolhe Jesus para ser Senhor e Salvador da sua vida, Ele quer cuidar de você, Ele quer te ensinar todas as coisas, Ele quer ser o seu conselheiro. Então a primeira coisa que eu preciso entender para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu preciso declarar, conhecer, falar: Jesus, entra na minha vida e seja de verdade o meu Deus, o meu Pai. E Ele vai entrar na sua vida, Ele vai te ensinar todas as coisas. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso escolher andar com Jesus. Existem algumas práticas espirituais que nós entendemos que favorecem uma caminhada, um fluir intenso do Espírito Santo. Por isso que quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entendo que eu preciso orar, eu entendo que eu preciso falar com Deus, eu entendo que eu preciso ler a Bíblia, eu entendo que eu preciso jejuar, eu entendo que eu preciso adorar, eu entendo que eu preciso viver e estar em comunhão com outras pessoas, porque isso vai fortalecendo, isso vai trazendo sobre dentro do meu espírito esse mover sobrenatural do Espírito. A palavra do Senhor diz que nós ficamos cheios do Espírito Santo falando. Então, quando nós falamos, quando nós nos relacionamos com pessoas, quando nós levantamos as nossas mãos e adoramos a Ele, quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, quando nós falamos com Ele, esse Espírito, Ele move de uma maneira sobrenatural dentro de nós, e nós nos tornamos pessoas cheias do Espírito Santo. Amém? Terceiro ponto: como me tornar um líder eficiente no século 21, utilizando os princípios da liderança de Jesus. É importante que eu venha entender que antes de liderar pessoas, eu preciso me liderar. É um processo chamado autoliderança. Eu preciso me liderar. Mateus, no capítulo 4, Jesus ele foi tentado. Olha para você ver o que diz o versículo 1 de Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, ele tinha, além da capacidade de ser boca, falar das coisas de Deus, Jesus ele tinha autoliderança. É importante que você venhamos a entender a importância dessa autoliderança. Há 3 encontros atrás, não comigo, mas com a psicóloga Elizabeth, ela falou aqui sobre o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Para que eu possa ser um líder eficiente, eu tenho que entender a importância do domínio próprio. São pessoas que muitas vezes, devido à falta de domínio próprio, elas não conseguem parar no quarto 10 minutos para falar com Deus. Parece que quando oram 2 minutos, parece que já oraram um ano inteiro. Não conseguem dominar o coração. Pessoas muitas vezes que não conseguem dominar o estômago. Você já viu? Pessoas que comem demais, e muitas vezes não está nem com fome, mas é um desejo desenfreado de preencher talvez um vazio interior. Pessoas muitas vezes que brigam com qualquer coisa é motivo de briga. Pessoas que não conseguem dominar, pessoas que não conseguem
ler a Bíblia, ler um capítulo da palavra de Deus por dia. Pessoas que não conseguem controlar as suas emoções, são pessoas que são reféns das suas emoções, onde os acontecimentos exteriores, elas mexem, elas movem o interior dessa pessoa de um modo tão contundente. São pessoas que não têm essa autoliderança. E a Bíblia, ela nos instrui para que nós possamos ter esse domínio próprio. O fruto do Espírito, ele traz o domínio próprio. Então, um líder, para que ele possa liderar outras pessoas de um modo eficiente, é importante que esse líder venha liderar ele primeiro, liderar ele mesmo, liderar as situações, as coisas que se levantam no seu interior e muitas vezes quer escravizar as suas emoções, quer escravizar a sua vida. E como? Como que eu posso me autoliderar? A resposta nós lemos no versículo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. É uma obra do Espírito Santo. Líder, que você possa liderar com eficiência, que você possa viver uma vida de relacionamento com Deus, que você possa entender que você precisa estar enxertado nele. Nós lemos em João no capítulo 15, onde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Que você possa entender que você precisa estar enxertado nele, que você possa lembrar que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E é importante que você venha lembrar que é importante você se autoliderar, que as suas emoções elas possam estar sendo guardadas, guiadas, cuidadas, saradas pelo Espírito Santo de Deus. Quarto princípio da liderança de Jesus que nós entendemos. Jesus, ele tinha uma vida com propósito. Olha para você ver em João no capítulo 15 que nós lemos, voltamos para João no capítulo 15, no versículo 8, Jesus, ele fala para mim e para você a respeito do princípio de propósito. Ele tinha um propósito na sua vida. João capítulo 15, versículo 8. O texto diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus, ele tinha uma vida de propósito, porque Jesus, ele entendia por que ele veio. O versículo mais central do Evangelho, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele tinha um propósito, para que todo aquele que crê em Jesus, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha um propósito na sua vida. Tenha um propósito na sua vida. Uma vida que busca propósito, que caminha em propósito, é uma vida que busca excelência. Colossenses no capítulo 3, versículo 23, diz que tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Uma vida com propósito é uma vida que busca excelência, é uma vida que entende que no trabalho, na escola, dentro de casa, tudo que você faz, você vai buscar fazer o melhor, você vai buscar a excelência, você vai buscar se aperfeiçoar, você vai fazer com o seu coração tão grato, tão feliz, porque você entende que o que você está fazendo não é no seu trabalho simplesmente para você agradar o seu chefe, não é simplesmente para você ganhar dinheiro, mas existe um bem muito maior, e esse bem muito maior é de entender que a nossa vida, que a nossa caminhada, que as nossas escolhas é uma oportunidade que nós temos de adorar a Deus.
Nós não adoramos a Deus só na igreja, quando nós erguemos as nossas mãos e nós cantamos. Não, nós adoramos a Deus no nosso trabalho. Talvez você trabalhe uma programação e você trabalha no sistema em frente ao computador, e você sabe que você está em frente ao computador, mas em frente ao computador, quando você está trabalhando, você está adorando a Deus. Talvez você é um motorista, você sabe que quando você está dirigindo, você não está fazendo simplesmente para levar pessoas, não, você está adorando a Deus. Quando você é um vendedor, você não está simplesmente vendendo um produto às pessoas, você está adorando a Deus. Então tenha essa compreensão na sua vida. A sua profissão, as suas escolhas, você faz com excelência, porque você busca adorar a Deus. Mateus, no capítulo 6, versículo 23, Jesus ele fala a respeito desse propósito para mim e para você. Ele diz que é para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus. Precisamos de um propósito maior na nossa vida, um propósito muito maior do que ganhar dinheiro, um propósito onde a nossa vida possa marcar a vida de outras pessoas. Então eu te convido para que você possa liderar, se relacionando com Deus, que você possa liderar, tendo essa compreensão de que é necessário ser cheio do Espírito Santo, entendendo que é importante se autoliderar e entendendo que é importante ter uma vida com propósito. Nosso quarto ponto, quarto propósito de liderança que nós entendemos é que nós precisamos ter uma liderança de servo. Na verdade, nós estamos falando agora do nosso quinto propósito. Primeiro, confiar em Deus. O segundo, ser cheio do Espírito Santo. O terceiro é autoliderança. O quarto é vida com propósito. E o quinto, liderança de servo. Jesus, ele foi um líder servo. O Evangelho de Marcos descreve Jesus como o servo. Nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, que Jesus, embora sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou a si mesmo, tornando a forma de homem, e como homem ele se tornou servo. Jesus, ele liderava como servo. Jesus, ele não vivia para fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Jesus, ele não veio para ser servido, mas Jesus veio para servir. A liderança de Jesus é uma liderança inovadora, porque a liderança de Jesus, ela não é uma liderança baseada em resultado, baseada em carisma, liderada em inovação ou liderada em processo. A liderança de Jesus era com pessoas. A liderança de Jesus era extrair o melhor das pessoas. A liderança de Jesus era ver que na vida das pessoas havia o resultado daquilo que ele tanto buscava. Que você, como líder, você que tem pessoas que estão sob a sua liderança, não olhe, sabe, as pessoas como sendo máquinas, pessoas que estão lá só para dar resultado. Não, as pessoas dão resultado, mas é importante, sabe, que você possa buscar tocar o coração das pessoas, que a sua liderança, sabe, não venha a ser uma liderança agressiva. É claro que às vezes, como líder, nós temos que ter palavras fortes, às vezes nós temos que ter palavras firmes, mas que você possa, como líder, entender que a resposta está nas pessoas, que você possa, como líder, fazer um time de pessoas que venham ter esse propósito, que venham ter essa visão, e que a liderança para você não venha ser uma maneira onde você possa ser servido pelas pessoas, mas que você possa servir essas pessoas, seja na igreja, seja no mercado corporativo, seja dentro de casa, seja no meio dos vizinhos, que você possa compreender
e deixar esse legado na vida das pessoas. Nós aprendemos que nós gerenciamos máquinas, mas pessoas nós influenciamos. Pessoas devem, para que elas possam dar o seu melhor, elas precisam ser influenciadas. Jesus, ele foi um líder, e ele ensina para você que liderança, além de ter essa liderança como servo, Jesus, ele se importava com pessoas. Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 1, a palavra do Senhor diz que, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A liderança de Jesus, ela foi uma liderança sem igual, porque Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. A liderança de Jesus, ela foi sem igual, porque ela amou os seus até o fim. Jesus, ele nunca abandonou um soldado no campo de batalha. Jesus, como o coronel, ele quando ele vê um soldado ferido, ele não abandona. Ele é aquele servo sofredor, que coloca, esse servo nos ombros, e ele leva para um lugar seguro. Por isso que o Salmo 23 diz que o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Por que ele está comigo? Porque ele me amou e ele me ama até o fim. A vida de Jesus, ela foi marcada pela lealdade. Vou repetir. A vida de Jesus, ela foi marcada pela lealdade. Jesus é um líder leal. A lealdade, Jesus, ele era leal, porque Jesus, ele zelava pelos seus. E lealdade traz para mim e para você essa responsabilidade de sermos leal naquilo que nós falamos, leal nos nossos acordos, leal no nosso casamento, leal na nossa vida, leal com as pessoas, com os compromissos, com as alianças que nós fazemos. Jesus, ele era leal. Jesus, ele é leal. Então a liderança fala de Jesus como sendo aquele que importa e ama as pessoas até o fim. O sétimo princípio de liderança da vida de Jesus que nós estamos aprendendo. Jesus, na sua liderança, ele tinha repertório. O que eu quero dizer isso? Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 1, Jesus, na sua caminhada, ele encontra com uma mulher adúltera. Jesus, ele tinha um repertório tão grande na sua vida, porque Jesus, ele se relacionava com prostitutas, mas Jesus também falava com fariseus. Jesus, ele falava com ricos, mas Jesus também falava com pobres. Jesus, ele falava com poderosos, mas Jesus também falava com humildes. Nós precisamos como líderes, ter o nosso repertório. Nós precisamos que a nossa vida, ela venha a ser influente. E como que nós podemos ser influentes? O líder, ele precisa entender, compreender, que ele precisa ter um conhecimento para que ele possa entrar nos lugares, para que ele possa sair. Você lembra de José, você lembra de Daniel? Você viu como que esses homens foram usados? Porque eles tiveram um repertório na vida deles. Naquele momento de crise, Faraó
viu que José ele era um homem para aquele momento. Dentro do Império Babilônico, Nabucodonosor viu que Daniel ele era importante naquele momento. Então, como líder, eu e você, nós temos que entender que onde Jesus, aonde o Espírito Santo nos colocou, nós precisamos ser pessoas influentes. Por isso, sabe, eu quero te incentivar, busque conhecimento. Por isso eu quero te incentivar, se você pode, estude. Se você pode, sim, tenha informação na sua vida. Porque as pessoas, elas escutam, pessoas que têm informação, pessoas que têm conteúdo. Então que você venha ser uma bênção, que você venha ser um instrumento de Deus, que você possa orar pelas pessoas, mas que você possa ir mais longe, que você possa ter esse conhecimento, buscar conhecimento. Nós aprendemos que liderança é a capacidade de influenciar pessoas, e capacidade é tudo aquilo que se aprende, tudo aquilo que se treina, tudo aquilo que se pode evoluir. Então evolua na sua vida, sabe, não deixe, sabe, que o tempo passe, não deixe, sabe, que as coisas aconteçam, que as pessoas passem ao seu lado, mas tenha uma palavra, tenha algo de Deus para a vida dessas pessoas. Saiba que Deus ele vai colocar pessoas na sua vida, pessoas estratégicas na sua vida, e sabe, muito das coisas que talvez eu e você estamos buscando, nós estamos orando ao Senhor, Deus ele vai usar pessoas para nos abençoar. E é importante que eu e você venhamos ter esse coração aberto. E a Bíblia tem um princípio tão lindo, que é aquele princípio de dar para receber. Muitas vezes nós queremos receber as coisas, nós queremos receber de pessoas as coisas, e muitas vezes nós não damos. Então, sabe, se der, seja essa pessoa influente. O que você pode, sabe, leia livros, entre em alguns acontecimentos, em alguns fatos, algo que você sabe que você pode ser ouvida, que você possa ter conhecimento, para que você possa compartilhar com as pessoas. Jesus ele tinha repertório. Salomão ele pediu algo a Deus, algo tão lindo, que eu e você encorajo a você a pedir ao Senhor sabedoria. Precisamos de sabedoria. Precisamos de sabedoria para tomar decisão. Precisamos de sabedoria para até adquirir o conhecimento daquilo na verdade que é sustentável. E o último princípio de liderança que eu quero compartilhar com você hoje é como a liderança com uma vida intensa. Jesus ele tinha uma vida intensa. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, nós vemos Jesus com 12 anos no meio dos doutores. Jesus com 12 anos, você pode imaginar um garoto de 12 anos, no meio dos doutores, no meio das pessoas sábias do momento, e Jesus estava lá. Jesus, ele tinha uma vida intensa, tão intensa, que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio, e durante só 3 anos e meio, Jesus ele mudou uma história, Jesus ele mudou a vida de pessoas, Jesus ele impactou a vida de pessoas e continua a mensagem de Jesus, que Jesus falou nesses 3 anos e meio, ela continua hoje impactando a vida de pessoas, a ponto de que eu e você estamos falando dos princípios da liderança de Jesus hoje, 2020 anos depois. Então Jesus ele tinha uma vida intensa, sabe, não desperdice o teu tempo. O bem mais precioso que eu e você temos não é o nosso cartão de crédito, não é a nossa casa. O bem mais precioso que nós temos é o nosso tempo. O nosso tempo ele é contado a todo momento. Nós começamos aqui hoje às 20 horas. Às 20 horas do dia 24 de agosto de 2020 nunca mais vai voltar. O que eu tenho na minha vida para viver são os próximos dias, as próximas horas. E tudo aquilo que passou, já passou. E muitas vezes nós perdemos tempo na nossa vida com coisas tão pequenas. Perdemos muitas vezes tempo na nossa vida de frente à televisão, vendo coisas que não vão trazer conhecimento.
Muitas vezes desperdiçamos nosso tempo com rede social. Hoje é um dos grandes ladrões de tempo. E o tempo vai passando, as coisas vão evoluindo e nós vamos ficando para trás. Jesus, ele não desperdiçava tempo, porque Jesus, ele tinha um propósito. Então que você, sabe, possa ser essa pessoa intensa na obra de Deus, intensa nas coisas de Deus, intensa nessa busca de conhecimento, de crescimento, de adorar a Deus com a sua vida, de influenciar a vida de pessoas. Que eu e você possamos, sabe, ter essa compreensão de que nós somos a resposta que Deus quer colocar para que nós possamos alcançar a vida de pessoas e que possamos mudar a vida de pessoas. Lá no Salmo, no capítulo 90, Salmo, na verdade não tem capítulo, Salmo de número 90, no versículo 12, tem um texto, e com esse texto eu quero encerrar o nosso encontro. Sou muito grato a Deus por esta oportunidade, e o meu desejo é que de algum modo essas palavras possam ter chegado à sua vida, ter chegado ao seu coração, possa de algum modo ter feito você se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais semelhante a Jesus. Procuramos aqui ser fiéis àquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que nós recebemos, mas nós sabemos, e como nós dissemos no início, a revelação de Jesus na nossa vida, do Espírito Santo, é algo paulatino, é algo que vai acontecer dia após dia, que você possa ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, e que amanhã você possa ser uma pessoa melhor do que você foi hoje. Então que você possa aplicar os princípios da liderança de Jesus na sua vida. E aqui no Salmo de número 90, versículo 12, tem um versículo muito lindo, que é uma chave espiritual para mim e para você. O texto diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Que o Espírito Santo de Deus possa nos ensinar a contar os nossos dias. Os dias, eles não devem ser contados pelos anos que você está vivendo. Talvez você está com 40, 45, eu estou com 44, que semana passada 44 anos. Mas eu não quero que a minha vida venha a ser contada simplesmente pelos anos de vida que eu vivi. Mas eu quero de verdade que a minha vida venha a ser contada pelos resultados que esses meus anos de vida, que Deus me permitiu para viver, que eles foram plantados nesse mundo. E o objetivo meu e seu tem que ser sempre, primeiro, como nós aprendemos com Jesus, adorar a Deus. Nós entendemos que Jesus, ele não vem para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Que isso possa pulsar no seu coração, que os seus dias possam ser contados, não que você está contando para viver uma vida só sua, mas que você possa ter esse propósito maior, de adorar a Deus, de fazer Deus conhecido, de influenciar pessoas por onde você passar, que a sua influência possa marcar a vida de pessoas, que a sua caminhada, que o seu toque, que o seu olhar, que o seu sorriso, que as suas palavras possam influenciar e marcar a vida de pessoas, e as pessoas, quando olharem para você, elas vão ver Deus, elas vão ver que você é a resposta que elas tanto estão buscando. Então que você possa desejar isso, que você não venha querer viver uma vida para você. Nós cantamos muito essa música: eu não quero viver para mim, mas eu quero viver para Deus, eu quero amar as pessoas, eu quero servir as pessoas. Este é o princípio que Jesus nos ensinou. E aqui nós fazemos a nossa conclusão. Nós, no primeiro encontro, nós fizemos uma pergunta: por que liderar? Qual a necessidade de termos líderes? Nós entendemos e nós aprendemos que o mundo necessita, carece de líderes, de pessoas influentes. Nós aprendemos que Jesus foi o maior líder de todos os tempos, porque ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Nós aprendemos a respeito dos princípios de liderança, que liderança é a capacidade
de influenciar pessoas. A liderança de Jesus na prática, ela visava tocar a vida de pessoas. Por isso que Jesus ele foi um líder sem igual, porque a liderança de Jesus, ela visava tocar a vida de pessoas, mudar a história de pessoas. E nós aprendemos como que esses princípios da liderança de Jesus, elas podem influenciar a nossa vida, a nossa liderança. Nós aprendemos que nós precisamos confiar em Deus. Nós aprendemos que nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos entender que nós precisamos nos autoliderar. Precisamos ter uma vida com propósito. Precisamos ter a nossa liderança como a de Jesus, uma liderança de servo. Precisamos se importar com a vida de pessoas. Precisamos que o nosso repertório ele possa de verdade influenciar a vida das pessoas. E nós entendemos que a nossa vida tem que ser uma vida intensa. Nós não podemos desperdiçar o nosso tempo. E todos os dias da nossa vida, nós precisamos aprender, nós precisamos entender, nós precisamos influenciar, nós precisamos tocar a vida de pessoas. Porque esta é o princípio da liderança de Jesus. E eu quero, nessa noite, sou muito grato a Deus por esta oportunidade que tivemos durante essas 3 semanas de estarmos aqui. Queremos agradecer a liderança que nos confiou esse momento, de estarmos compartilhando a palavra de Deus com você. O nosso objetivo é de que, de algum modo, essas palavras possam ter tocado a sua vida. Para isso eu queria orar, queria fazer uma oração por você. Quero fazer, na verdade, uma oração, mas eu quero utilizar 2 propósitos nessa oração. O primeiro, quando nós falamos a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo, nós falamos que é importante que eu possa receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Talvez você está vendo esse vídeo agora, ou talvez esse vídeo está na net e você, por uma questão divina, você está abrindo esse vídeo hoje. E talvez já passou tanto tempo, mas essa palavra de algum modo tocou na sua vida. E eu quero fazer essa oração por você. Que você, onde você está, no tempo que você está, que você possa hoje abrir o seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você não está precisando talvez de um emprego melhor, de mais dinheiro, de uma casa nova, de um marido novo, de uma esposa nova. Você está precisando de Jesus. E Jesus ele quer entrar na sua vida. E que você possa, abrir o seu coração. E Jesus ele vai entrar para nunca mais sair. O cristianismo é a única religião que coloca Deus como um pai. Ele quer ser o seu pai. Ele quer cuidar de você. E eu quero orar também por você que hoje é líder. Você tem uma sua empresa, você cuida de algum departamento da sua empresa. Ou talvez você entendeu que independentemente do cargo que você está, da posição que você está, a sua vida, você pode ser esse instrumento de liderança na vida de Deus para influenciar e marcar a vida de pessoas. Eu quero orar por você, para que o Espírito Santo possa te capacitar, para que você possa ser esse instrumento. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos nessa noite, quando nós encerramos, Deus, essas 3 aulas sobre liderança, e tivemos Jesus como o nosso maior modelo de liderança. Nós te agradecemos por esse momento, por esses dias que passamos, pela vida dos nossos irmãos que estiveram ouvindo, vendo, alguns que anotaram algumas coisas, outros, ó Deus, que não tiveram oportunidade de assistir todas as aulas, mas de igual modo, Pai, eu quero orar por essas pessoas, e te peço, ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja capacitando a vida de cada um, a cada pessoa, Deus, aonde ela está, na área que ela está, no local que ela está, que ela possa ser de verdade um instrumento nas tuas mãos, para influenciar a vida de pessoas. Eu te agradeço, ó Deus, por esse momento. Ó Espírito Santo de Deus, capacita cada pessoa, capacita cada homem, cada mulher, a ser de verdade esse líder que vem influenciar a vida de pessoas. Eu oro, Deus, por essa pessoa que está nos ouvindo, essa pessoa que está nos vendo, e que hoje, ó Deus, ela entendeu a necessidade
de receber Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. Que nesta noite o Espírito Santo de Deus abraça essa pessoa, que ela possa se sentir amada, que ela possa sentir cuidado, que ela possa ver que ela tem um Pai. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, salva ela, transforma a vida dela para o louvor da tua glória. Te agradecemos, ó Deus, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, quero agradecer muito a Deus pela sua vida, por esses três semanas que nós passamos juntos, 3 segundas-feiras, compartilhando a palavra de Deus. Quero te agradecer, quero muito te abraçar e desejar a você que você possa, viver os projetos, os propósitos de Deus na sua vida de um modo tão intenso. E quero te convidar que você não venha deixar de nos acompanhar. Na próxima segunda-feira, a doutora Gabriela, ela vai estar aqui também falando mais 3 aulas, 3 segundas-feiras, compartilhando aquilo que Deus colocou no coração dela. E eu tenho plena certeza, como foi nas aulas anteriores, que você vai ser ricamente abençoado. Falando do último tópico que nós falamos, uma vida intensa, não perca seu tempo. Em vez de você ver coisas que talvez não vai trazer crescimento, não vai trazer conhecimento, pare diante desse momento. Tenho certeza que isso vai agregar algo tão maravilhoso na sua vida. Que Deus te abençoe muito. Que a graça e o favor do Senhor possa estar sobre a sua vida. E que a partir de hoje, a sua vida ela nunca mais venha a ser a mesma. E você venha a ser influente. E você venha marcar essa geração. Porque existem pessoas que estão aguardando você como resposta de Deus na vida delas. Que Deus te abençoe. Um grande beijo e nós nos vemos por aí. Um abraço.